parlamentarismo é um sistema político cuja tendência é fortalecer o poder legislativo. O termo parlamentarismo já está dizendo isso. De certo modo, o poder se transfere para o parlamento. É um sistema de governo que pode ser adotado tanto na forma de governo monárquica, quando um rei governa, como na forma republicana, quando é eleito, por exemplo, um presidente. No caso da monarquia, temos, por exemplo, o caso da Inglaterra, ou de um país como a Suécia, ou de um país como o Japão. São monarquias parlamentaristas. Existe um rei, existe um monarca, ou uma rainha, no caso da Inglaterra. Mas o poder reside mesmo no parlamento. Existem também repúblicas parlamentaristas. Nós podemos pegar especialmente o caso das repúblicas europeias. É o contrário de um sistema que a gente chama de presidencialismo e que tende a fortalecer o poder executivo, como é o caso, por exemplo, de países latino-americanos, inclusive de um país como o nosso, como o Brasil. Na sua luta contra a tirania, contra o Estado absolutista, lá na Idade Moderna, os pensadores iluministas, os pensadores liberais foram formulando as concepções que passaram então a regular o funcionamento do Estado, do poder político no mundo contemporâneo. É de Montesquieu, especialmente, a chamada teoria da divisão dos três poderes, a teoria dos freios e contrafreios. Numa obra clássica chamada O Espírito das Leis, Montesquieu afirma, depois de um estudo sobre os governos desde a antiguidade, nas várias sociedades, ele conclui que todo sujeito que tem o poder em suas mãos acaba abusando desse poder. E para evitar o abuso do poder, é preciso dizer que o poder controle o poder, que o poder freie o poder. Ele propõe dividir o poder em três esferas, basicamente. O poder legislativo, encarregado de elaborar as leis. O poder executivo, que coloca em prática essas resoluções. O poder judiciário, que fiscaliza o cumprimento das leis. O próprio Montesquieu diz, numa passagem do Espírito das Leis, que seria um enorme erro transferir todos esses poderes para uma única pessoa. Ou seja, um único indivíduo ter a capacidade de legislar, de colocar em prática as decisões, executá-las e de fiscalizar e julgar o cumprimento das leis. Porque isso naturalmente se desdobra numa tirania, num abuso de poder, na medida que tu concentra nas mãos de um único indivíduo todas essas funções, todas essas tarefas que regulam o funcionamento da vida em sociedade. Daí que Montesquieu propôs, então, dividir o poder em três esferas e criar mecanismos que, ao mesmo tempo, dão autonomia para cada um deles, cada um tem sua função, tem o seu papel, mas dispõe também de mecanismos que permitem a cada um deles fiscalizar os outros dois poderes e, nesse sentido, evitar o abuso do poder e a tirania. A partir daí se consagrou, então, na Constituição de praticamente todos os países do mundo contemporâneo, o princípio que a gente chama de princípio da divisão dos três poderes. Só que repara, nós temos um poder legislativo, um poder executivo e um poder judiciário. Se tu tiver uma Constituição que tende a fortalecer mais as atribuições do poder executivo, claro que hoje nós não temos mais monarquias absolutistas como lá na Idade Moderna, mas no caso de uma república, se tu fortalece o poder do presidente, a gente tem um sistema presidencialista. Se o poder está mais concentrado no parlamento, então a gente tem um sistema parlamentarista. Normalmente, no sistema parlamentarista, é um primeiro-ministro, um premier, a gente diz, que exerce o papel de chefe de governo. Se for uma monarquia, o rei, a rainha, o monarca, é um chefe de Estado, que representa o país em solenidades, em acordos, representa a tradição daquela sociedade, mas não necessariamente tem atribuições de poder de governo no dia a dia, que ficam nas mãos de um primeiro-ministro. No caso de uma república, temos um presidente, mas que também tem funções limitadas, porque é um primeiro-ministro que realmente atua como chefe de governo. Claro que no caso das repúblicas, nós já vimos que existe essa possibilidade do parlamentarismo ou de fortalecer o poder executivo nas mãos do presidente, o que caracteriza então um sistema presidencialista. Mas, no caso do parlamentarismo, é um voto de confiança do parlamento que garante a governabilidade. Isso quer dizer que o primeiro-ministro representa ou o partido que tem a maioria no parlamento, o que é muito incomum em países que adotam parlamentarismo, onde existe uma estrutura pluripartidária e onde os partidos têm uma certa representatividade, representam setores da população, eles podem crescer ou diminuir, mas normalmente precisam dividir, vamos dizer assim, o poder com outros partidos. É a partir de uma coalizão, a gente diz, que um primeiro-ministro então articula um pacto, um programa conjunto com outros partidos que, ao concordar com aquele programa comum, dão então sustentação para aquele governo. A vantagem do sistema parlamentarista é que quando essa aliança se desfaz, isso não gera necessariamente uma situação de instabilidade, porque o chefe de Estado, então, percebendo essa situação e com mecanismos que são previstos, dispositivos
presentes na Constituição, ele então, vamos dizer assim, dissolve aquele parlamento, ou então aquele primeiro-ministro se demite e um novo primeiro-ministro é nomeado e tenta articular, ou indicado, como se diz, e tenta articular um pacto, uma aliança que garanta a maioria, ou seja, o voto de confiança no parlamento. O presidencialismo já tem limitações nesse sentido, né, na medida em que o presidente eleito vai cumprir um mandato de 4 anos independente, né, dele, vamos dizer assim, estar realmente correspondendo ou não às expectativas da sociedade. Isso em princípio, a menos que exista uma manobra institucional, um golpe de Estado, o fato é que ele vai cumprir os seus 4 anos de mandato, independente dos resultados que está obtendo assim, durante esse período. Então, o descontentamento pode levar a população a eleger um outro governante, um outro partido, ou a reelegê-lo, né, caso isso seja previsto na Constituição, com base, vamos dizer assim, no fato de que o seu governo vem atendendo ou satisfazendo as expectativas, as necessidades da sociedade. O sistema parlamentarista vigora especialmente em países onde as instituições estão mais estabilizadas, né, politicamente, onde existe uma estrutura pluripartidária, em que nenhum partido tem maioria absoluta, vamos dizer assim, dos votos ou do apoio da população e é obrigado a formar articulações, coalizões com outros partidos. Nós tivemos na história do Brasil 2 momentos em que o sistema parlamentarista foi adotado. No Império, se bem que ali nós temos uma situação muito atípica, porque o parlamentarismo clássico é aquele em que o chefe de Estado, um monarca ou um presidente, indica um primeiro-ministro. E nós já vimos que ele só governa se tiver a maioria dos votos no parlamento. Mas no tempo do Império, graças ao poder moderador presente na nossa Constituição, Dom Pedro II, época em que vigorou o sistema parlamentarista, ele não indicava, ele nomeava um primeiro-ministro, liberal ou conservador, e aí se realizavam eleições até que aquele partido conseguisse ganhar, o que daria então governabilidade. Repara que era um parlamentarismo de cabeça para baixo, às avessas, porque o poder não residia de fato no parlamento, e sim na figura do imperador, que através do poder moderador podia dissolver a Câmara, nomear os senadores, nomear os vitalícios naquela época, e de qualquer jeito, vamos dizer assim, não cumpria simplesmente a função de um chefe de Estado, mas sim, assim, controlava as rédeas do poder político, alternando liberais e conservadores, os 2 partidos da época, que iam se alternando, se revezando no poder, até porque eles não tinham diferenças muito profundas, representavam a elite latifundiária escravista daquela época, que nunca chegou a ter qualquer disposição de promover reformas mais profundas ou estruturais no país, como a gente diz. Mas, além dessa experiência no Império, nós temos uma outra, e essa bem casuística, que foi em 61, quando, para impedir a posse do presidente João Goulart, os setores conservadores da nossa elite implantaram o parlamentarismo, porque isso permitia que Goulart assumisse a presidência. Renúncia de Jânio em 61, que gerou uma forte crise institucional, porque junto com Jânio, eleito com o apoio da UDN, do liberalismo na época, a população votou para vice-presidente em João Goulart, que representava um modelo exatamente oposto, ou seja, a herança do nacional-populismo que Vargas tinha inaugurado e que tinha agora em governantes como Goulart o seu continuador. Quando Jânio renuncia em 1961, a elite não aceita a posse de João Goulart, que tinha uma política completamente oposta àquela que a UDN defendia, e tenta impedir a posse de João Goulart. Foi a campanha da legalidade aqui no Rio Grande do Sul, liderada pelo governador Leonel Brizola na época, que garantiu a posse de João Goulart, mas com uma emenda na Constituição que, ao implantar o parlamentarismo, praticamente tirava o poder do presidente e se transferia para um primeiro-ministro. Tancredo Neves, Brochado da Rocha, Hermes Lima foram os primeiros ministros nesse período de 61 a 63, em que vigorou o parlamentarismo na República Brasileira. Em 63, um plebiscito previsto na Constituição é convocado por João Goulart e a população vota em favor do presidencialismo, da volta do presidencialismo, devolvendo para eles os poderes de chefe de governo. E ao tentar implementar suas reformas de base, veio o golpe de 64 e o fim daquele período populista e o início de um período bem sombrio da nossa história, que é o período ditatorial, que vai de 64, pelo menos até 1984. Agora, a questão do parlamentarismo vai ser colocada de novo para a sociedade brasileira, muito em função da crise que nós estamos vivendo e do fato de que os setores da nossa elite hoje temem que, através do voto direto, a população possa eleger presidentes, como aconteceu nos últimos anos, que contrariam os seus interesses. Ou seja, essa democracia só é respeitada pelos setores mais conservadores da nossa elite, enquanto ela reproduz os seus interesses, na medida em que ela abre algum espaço para reformas ou mudanças que, em favor dos setores populares, podem afetar os interesses dos grupos privilegiados dentro da nossa sociedade. Eles reagem a um mecanismo interessante para eles seria justamente esse, ou seja, praticamente impede que agora, através do voto direto, a população possa escolher um governante que contrarie seus interesses. Funciona daí para frente aquele jogo, né, no parlamento, e nós sabemos o que é o parlamento brasileiro hoje. Tivemos, eu disse, aliás, episódios muito tristes nos últimos anos que nos mostraram
que estão mais preocupados em reproduzir seus privilégios do que propriamente encaminhar soluções para os grandes problemas que o país enfrenta e que precisam ser superados urgentemente.